Este próximo painel ele tem como tema inovação, crédito para média, pequena empresa. O primeiro debatedor é o senhor Maurício Susteraz, consultor de gestão tecnológica da Intec Cietec. Por favor. Segundo debatedor, senhor Bruno Barantino, gerente da incubadora tecnológica Intec de Mogi das Cruzes. E como mediadora desta mesa, eu convido a professora Eliana Calisto, que é coordenadora do curso de Comércio do Campus Suzano, do Instituto Federal de São Paulo. O senhor Milton está presente, eu peço a gentileza que compõe aqui a mesa de debates. Senhor Milton Luiz de Melo Santos é diretor-presidente da nossa Caixa Desenvolvimento. Bom dia, né? Bom dia a todos. Então vamos dar início ao painel, a inovação, crédito para micro e pequenas empresas. Vamos começar com o senhor Milton. Bom, bom dia, quase já chegando na boa tarde, né? Bom dia a todos. Então, é uma satisfação muito grande poder participar desse evento aqui com vocês, em Suzano. Nós, da nossa Caixa de Desenvolvimento, nós somos uma instituição financeira. É importante, antes de eu entrar propriamente no tema do nosso painel, nós somos um banco de desenvolvimento. E as pessoas aqui certamente, muitos têm lembrança do então Banco Nossa Caixa. A Nossa Caixa, ele já não mais existe. Hoje ele está incorporado ao Banco do Brasil. E o governo do Estado de São Paulo, então, em 2009, março de 2009, o governo do Estado de São Paulo, o governador José Serra, nos pediu que criássemos uma nova instituição financeira para o Estado de São Paulo, porém voltada para apoiar o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. E com esse objetivo, então, nasceu a nossa Caixa de Desenvolvimento, uma agência de fomento, um banco de desenvolvimento voltado para apoiar principalmente a pequena e média empresa do Estado de São Paulo. Então eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns números de crédito, até para contextualizar melhor a nossa participação, e aproveitar também para falarmos sobre o tema da inovação, crédito para as micro e pequenas empresas. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Do lado de cá eu estou apertando, não sai. O outro também não sai. Deve ter algum. Obrigado. É isso mesmo? Bom, é sempre assim, quando a gente vai utilizar algum equipamento eletrônico, sempre falha no início. Bom, agora sim. Vamos lá. Então vocês podem ver nessa nossa apresentação que as pequenas empresas, elas têm uma dificuldade muito grande na obtenção do crédito em função de uma percepção maior relacionada com o risco que a pequena empresa traz para os agentes financeiros. Eu destacaria três, como o caso a ausência de garantias patrimoniais para oferecer aos bancos, a assimetria de informação. Eu quero dizer como assimetria de informação é uma diferença muito grande entre o que os bancos precisam de informações para conceder o crédito e o que essas empresas disponibilizam de informações. E também uma ausência de gestão profissionalizada. Isso tudo, esses fatores combinados com um ambiente de instabilidade econômica, ele naturalmente acaba elevando o custo da moeda, o custo do financiamento, aumentando a taxa de juros, e de certa forma contribui então para aumentar a mortalidade dos pequenos empreendimentos. Nesse outro gráfico, a gente mostra um pouco a representatividade das micro, pequenas e médias empresas. Vocês podem observar, de 2000 para 2008, nós tínhamos 94,92% de microempresas, né? E esse número, essa participação caiu para 93,98% em 2008, mas a gente pode observar que houve um crescimento da participação
da pequena empresa de 4,32 para 5,14 e da média empresa de 0,50 para 0,58 e da grande empresa de 0,26 para 0,30. Isso em número de empresas. Mostra que uma boa parte das pequenas empresas está conseguindo sobreviver, principalmente aquele período crítico dos 2 primeiros anos, e à medida que conseguem sobreviver, conseguem, portanto, ampliar os seus negócios e deixam de ser micro para pequena. Isso está mostrado nesse gráfico aí pela cor vermelha. O próximo gráfico dá para vocês uma ideia interessante, que vem a ser do total hoje de crédito que nós comparamos em relação ao Produto Interno Bruto brasileiro. Hoje nós temos para aproximadamente 47% do PIB representado em operações de crédito. Desses 47% do PIB, quando nós dividimos a participação do que vem a ser instituições públicas e instituições privadas, a gente observa que na linha azul a participação do total de financiamento concedido pelas instituições financeiras públicas tem se situado em torno de 41% a 42%, enquanto que a dos bancos privados em torno de 58%. Essas duas linhas, a vermelha mostra os bancos privados e a linha azul mostra os bancos públicos. Então, resumindo, os bancos públicos, do total de crédito alocado na nossa economia, aproximadamente 1 trilhão e 700 bilhões de reais, 42% vem a ser dos bancos públicos e 58% dos bancos privados. No gráfico seguinte, nós mostramos então que do total de operações de crédito por atividade econômica, vocês observam que 96% estão alocados para o setor privado, 1 trilhão 669 bilhões, e 4%, 68 bilhões, para o setor público, basicamente financiamentos concedidos a prefeituras ou órgãos de prefeituras de municípios em todo o país. E desse total de operações privadas de 1 trilhão 669 bilhões, no gráfico de vocês, que está sendo mostrado aqui à direita, a gente observa então que a maior parcela do crédito está alocada no segmento da pessoa física, é aquela parte vermelha de baixo, com 34%, seguido da indústria com 22%, serviços com 18%, comércio com 10%, habitação com 9% e o meio rural com 8%. Então, 34% do total de crédito alocado pelo setor privado, 34% está voltado para a pessoa física, tanto mais voltado para o consumo, e 22% para a indústria. Isso é um dado sempre importante a gente ressaltar, que o nosso sistema de crédito ele tem sido muito mais utilizado no financiamento ao consumo, quanto a pessoa física, do que propriamente ao investimento, que vem a ser o financiamento para a indústria, o comércio e o segmento de serviços. No próximo gráfico, também a gente ainda continua falando sobre crédito. Vocês vão observar que na linha azul de baixo são a participação dos financiamentos até 100 mil reais, tanto financiamentos de pequeno porte, que em dezembro de 2006 era da ordem de 19%, veio caindo até chegar a 15% na última posição que nós temos, que é fevereiro de 2011. E também nos financiamentos de 100 mil a 10 milhões de reais, que é a linha vermelha, essa participação caiu de 43% para 39%, o que fez com que aumentasse a participação das operações de empréstimos acima de 10 milhões, que antes era de 38% e atualmente é de 46%. Essa movimentação que nós observamos nessas três linhas aí denota claramente que tem havido, nesse período aqui, sob enfoque de dezembro de 2006 até fevereiro de 2011, tem havido uma migração dos financiamentos das instituições financeiras para operações de maior porte, portanto, como pode observar, acima de 10 milhões de reais. E aqui envolve não só o setor público, mas também o setor privado. Falando um pouco agora sobre a atuação da nossa Caixa de Desenvolvimento, a nova agência de fomento do Estado, vocês vão observar então aqui que
como somos uma instituição muito nova, começamos a operar praticamente no final de 2009, começamos a montar o banco em março de 2009 e operações de crédito começaram a ocorrer mesmo no final daquele ano. Nós tivemos já um desembolso para operações de crédito para pequenas e médias empresas de 300 milhões de reais até o dia 30 de março, e nisso aí nós conseguimos atingir 1.476 operações durante esse período, beneficiando 121 cidades aqui no estado de São Paulo e umas poucas cidades no entorno, ou seja, em estados que têm fronteira com São Paulo, como Minas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Essas operações, elas, como vocês podem ver, o forte nosso está com a indústria, 70,4% desse desembolso são concentrados na indústria, depois nós temos 11,1% com serviços, temos 14,7% para o comércio e 3,9% para prefeituras, municípios. No próximo gráfico, nós temos então número de operações por porte. E aí vejam bem como é a atuação da agência de fomento. Se vocês pegarem aqui, vão observar que nós temos 588 operações desse total para pequenas empresas, 583 para médias empresas e 305 operações de crédito para empresas de grande porte. Então a concentração, em torno de 79,3%, 80% é para operações junto a pequenas e médias empresas, que esse é o papel fundamental da Agência de Fomento Paulista. No próximo quadro, aí sim eu começo agora a falar um pouco sobre o tema que gerou esse convite, ao qual tivemos uma satisfação muito grande aqui em comparecer, que é a questão da inovação tecnológica. Apenas falando um pouco, eu sei que os meus colegas aqui vão mencionar e vão tocar na questão dos parques tecnológicos. O Estado de São Paulo tem o seu chamado Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, com um grande número de parques hoje já implantados e em implantação. Nós temos 4 deles aqui, que são aqueles marcados pela cor verde, que é o de Campinas, CPQD, o outro Campinas, Renato Acha, São Carlos, o Parque Tec e São José dos Campos. E temos vários outros parques tecnológicos que estão já pré-credenciados, mostrados aí com a cor azul, e aqueles parques tecnológicos cujas iniciativas estão em discussão. O parque tecnológico, ele é de fato um ambiente local onde ele permite com que as empresas se implantem e desenvolvam o seu trabalho, transformando muitas vezes o conhecimento científico em riqueza. E é isso que a Agência de Fomento Paulista pretende e vem fazendo já desde o ano passado, mas pretende apoiar de uma forma mais incisiva para que nós possamos então levar a pesquisa acadêmica, levar a pesquisa realizada nos centros de pesquisa para o desenvolvimento de novos negócios, notadamente junto às pequenas e médias empresas. Então, no Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, nós podemos observar aqui diversos segmentos. Vocês estão vendo aí geoprocessamento, química, informática, biomédica, comunicação, texto, meio ambiente, farmacêutico, energia, plástico, metalúrgica, petroquímica. Esses são, portanto, segmentos que a inovação tecnológica está presente e que nós, através do financiamento, nós temos todo o interesse em participar, apoiando o crescimento das empresas. E aí surge o tema das incubadoras. Temos as incubadoras, que são aquelas de natureza tecnológica, que abrigam empresas cujos produtos ou processos resultam em pesquisa. Temos as incubadoras tradicionais, com empresas que têm tecnologia já difundidas e que agregam valor por meio do incremento em seu nível tecnológico, e temos as incubadoras mistas, que juntam as duas formas, a incubadora tecnológica e tradicional. Essas incubadoras, elas estão, portanto, localizadas nos chamados parques tecnológicos. Dentro das incubadoras nós temos então as empresas em que nós buscamos apoiar com o nosso financiamento. Então, nesse próximo slide, entra aqui a questão dos chamados fundos de participação. A nossa Caixa de Desenvolvimento, ela apoia as empresas, seja com financiamento,
e aí basicamente o financiamento para investimento fixo, ou então através dos chamados fundos de participação. Esses fundos de participação, eles é uma forma de você investir na empresa diferente de eu fazer diretamente o investimento adquirindo cotas da empresa, se ela for uma sociedade de cota limitada, ou então ações. Através desses fundos, nós subscrevemos cotas dos fundos, que são constituídos com essa finalidade, e os fundos que têm todo um processo de gestão muito bem elaborado, os fundos adquirem ações ou cotas dessas empresas, juntamente aportando ali uma governança mais apropriada para que essas empresas possam se desenvolver. Então vocês podem observar nesse quadro seguinte que em 2009 o número de empresas investidas foi da ordem de 554, como nós vemos aí no quadro azul, sendo que o segmento de tecnologia da informação e o segmento eletrônico teve 108 empresas desse total de 554, seguido do segmento de energia e óleo, construção civil, comunicação, varejo e por aí em diante. Eu vou deixar depois essa apresentação disponibilizada aqui para vocês podem depois consultar. Mas vejam que foram 554 pequenas empresas que dentro desse arcabouço de parques tecnológicos e incubadoras, gerando novos conhecimentos científicos, foram beneficiados através desse modelo, através dos chamados fundos de investimento e participação. Pode observar, inclusive, que nesse gráfico aí que vai até 2008, daquele total, 497 empresas são empresas dentro da categoria de pequenas e médias empresas que receberam investimento dos fundos. A nossa Caixa de Desenvolvimento, ela começou, portanto, a olhar esse segmento como um segmento extremamente importante no desenvolvimento do Estado e de uma forma que nós apoiamos com financiamentos essas empresas, com financiamentos para projetos, e apoiamos agora, no ano passado e já neste ano, apoiamos então com os fundos de investimento. Então vocês vão notar aí que nós já fizemos um investimento de 2 milhões de reais num fundo que foi inclusive aprovado pela FINEP, a financiadora de estudos e projetos. Esse fundo tem recursos hoje da nossa Caixa de Desenvolvimento, do BNDES, da FINEP, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nós aportamos aí 2 milhões de reais nesse fundo, que tem um foco nas empresas que têm desenvolvimento de tecnologia na área de biotecnologia, nanotecnologia, aplicações médicas, tecnologias sustentáveis e serviços especializados em tecnologia da informação. Esse fundo ele tem um patrimônio de 26 milhões de reais e ele busca beneficiar em torno de 10 empresas localizadas num raio de 100 quilômetros da capital, São Paulo. Então, esse é um fundo já estruturado, já tem recursos e nós já aportamos uma parte de recursos e nós, os outros investidores, vamos estar apoiando, portanto, essas empresas através dessa modalidade. A empresa recebe o capital, o fundo ele sempre entra na empresa como minoritário, portanto ele nunca passa de 50%, ele tem abaixo de 50%, e além disso ele agrega o que nós chamamos de uma gestão mais moderna, mais profissional, levando profissionais para a empresa, pode ser na área financeira, na área administrativa, na área de marketing, na área comercial e assim por diante. O outro segmento, o outro fundo que nós estamos também apoiando é fundos voltados para a área de ciências da vida. Tá? Então nós temos aí, deixa eu voltar só um pouquinho, esse aqui, 2011. 2011 nós temos então previsto 30 milhões de reais para apoiar fundos com essas características. Já temos um que foi aprovado agora recentemente, no valor de 10 milhões, cujo segmento é o chamado Ciências da Vida, onde você tem aí o apoio a empresas que geram novos produtos ligados aí à parte de fármacos, ao desenvolvimento de novas formas de combate aos diversos tipos de câncer, redes de clínicas e hospitais que fazem parte toda de atendimento médico. Então nós estamos apoiando empresas que estão classificadas dentro desse conceito de ciências da vida. Esse é um fundo
maior, com 230 milhões de reais, nós estamos aportando 10 milhões de reais, e ele vai beneficiar em torno de 12 empresas em estágio inicial ou então em empresas médias emergentes. O outro slide é a participação da nossa Caixa de Desenvolvimento na chamada de fundos de programas Inovar da FINEP. A FINEP ela tem feito uma banca onde ela examina propostas de estruturação de fundos de investimento de diversos administradores de fundos, voltados justamente para a questão do desenvolvimento científico, da pesquisa científica. Nós temos então participado dessa chamada de fundos, foram apresentadas 40 propostas, né, sendo 9 propostas de chamado Seed Capital, que é o capital semente para empresas que estão começando a sua atividade, né, 11 projetos na área de Venture Capital, que já é uma modalidade um pouco à frente do Seed Capital, e 6 de Private Equity, que já são empresas que estão no estágio mais avançado, mas que precisam de um investimento mais forte para poder se lançar no mercado e abrir o seu capital através de uma oferta pública de ações. A nossa Caixa de Desenvolvimento está examinando 6 propostas, né? 3 delas seguem com indicação para análise do nosso comitê de investimento. O outro tema importante aí dentro é chamado economia criativa. A economia criativa tem surgido já nesses últimos 10 anos de uma forma muito expressiva na Europa e nos Estados Unidos, e tem a ver tudo com o desenvolvimento de iniciativa no setor econômico que foge do chamado campo tradicional da indústria, do comércio, do agronegócio. Então nós temos, por exemplo, atividades voltadas à produção de documentários, à produção de desenhos animados, de filmes que envolvem toda a computação gráfica. Essa é a chamada economia criativa, a economia limpa, não polui, ela agrega um valor significativo e gera emprego. Portanto, a nossa Caixa de Desenvolvimento ela vem buscando apoiar o segmento da economia criativa, também com esse contexto de apoiar fundos de investimento que, por sua vez, investem em projetos associados à economia criativa. Por exemplo, nós tivemos recentemente aqui em São Paulo aquela Fashion Week. Esse é um setor que a economia criativa está muito presente, quer dizer, é o design, é a moda, é o desenvolvimento, que nós podemos então apoiar através de chamados fundos de investimento. E finalmente aqui eu vou passar para vocês o que nós temos hoje disponível para as empresas do ponto de vista de financiamento. Nós temos várias linhas de financiamento em condições extremamente competitivas quando comparado com as condições oferecidas pelo chamado mercado convencional de crédito. A primeira linha dela, nós chamamos de Financiamento ao Investimento Paulista, é uma linha de crédito voltada para projetos de implantação, ampliação, modernização da capacidade produtiva, inovação e desenvolvimento tecnológico. Taxa de juros desse tipo de crédito que nós disponibilizamos, 0,65% ao mês, mais a variação do IPC, Índice de Preço ao Consumidor, divulgado pela FIPE. Prazo até 60 meses, 5 anos, sendo um ano de carência, ou seja, 12 meses de carência. Então observem que essa taxa de juros, 0,65 por mês, 0,65 ao mês, ela é capitalizada mensalmente, é uma taxa em torno de 8% ao ano. 8% ao ano, mais a variação do IPC que porventura vier a ter durante o período. Como nós estamos tendo um pouco agora no recrudescimento da inflação, né, que já chegamos aí no acumulado em 12 meses a 6,1%, passamos inclusive do limite da banda superior, a tendência, se observa daqui para frente, segundo a avaliação de algumas consultorias econômicas, é que os índices de inflação voltem agora a patamares que estavam anteriormente em torno de 4, 4,5%, com o arroxo que o Banco Central vem promovendo, elevando a taxa básica de juros chamada Selic, que é a taxa que é empregada para os títulos públicos federais. Então, 8% ao ano, mais variação do IPC, hoje daria uma taxa, vamos chamar assim, de 14% ao ano, se eu considerar o IPC em 6%.
14% ao ano para uma operação de 5 anos, 60 meses, é uma taxa extremamente competitiva. Os senhores empresários que estão aqui provavelmente conhecem muito bem. Se tomarem um recurso em alguma instituição financeira convencional, para um prazo de 5 anos, jamais vão conseguir pagar 14% ao ano. Normalmente a taxa de juros ela está ficando para empresas de grande porte, que dão uma reciprocidade ao banco, ela tem ficado aí na faixa de 22%, 25%, e para empresas de pequeno porte, que é onde nós procuramos trabalhar, essas pagam mais caro, pagam em torno de 32%, 35%. Então a nossa taxa ela é menos de 1/3 da taxa de juros que se pratica no mercado. Portanto, ela é uma taxa de incentivo com que a empresa possa investir no seu desenvolvimento tecnológico. A outra linha é a chamada linha Economia Verde. Essa linha de financiamento foi lançada no ano passado com o objetivo de atender uma determinação da lei que criou a Política Estadual de Mudanças Climáticas aqui no estado de São Paulo, a Lei 13.798. Essa lei, editada em novembro, se não me engano, de 2009, ela estabelece uma meta de redução da emissão dos chamados gases de efeito estufa aqui no estado de São Paulo para todos os setores, sejam eles do âmbito privado ou do setor público. De maneira que nós criamos a linha Economia Verde como uma forma de apoiar as empresas que desejam promover mudanças no seu processo produtivo, de sorte a reduzir a emissão dos chamados gases poluentes. E para isso nós criamos uma linha com a taxa de juros mais baixa ainda, 0,49% ao mês, o que dá em torno de 6% ao ano, mais a correção pelo IPC no prazo de 5 anos com 1 ano de carência. Essa linha Economia Verde permite financiar empresas que querem mudar o seu processo, que utilizam combustível fóssil, como diesel, como por exemplo gasolina, para o etanol, para a biomassa ou até mesmo o gás natural, que ele polui menos do que a gasolina. Ou empresas que querem fazer uma adaptação substituindo a utilização da queima da energia proveniente de óleo pela energia solar ou pela energia eólica de ventos. Enfim, nós temos uma série de alternativas a serem apoiadas com a linha Economia Verde e que está muito voltada, portanto, para essa questão ambiental. A outra linha é de petróleo e gás natural. Como eu sabia de vocês, o Brasil tem uma reserva de exploração de petróleo muito grande, chamado pré-sal, e na Bacia de Santos existe um contingente aí muito significativo de petróleo a ser explorado. Petróleo e gás. O governo do estado de São Paulo criou um programa de petróleo e gás e a agência de fomento, então, aderente a esse programa, criou uma linha de financiamento com taxa de juros de 0,65% ao mês, mais a variação do IPC, e nesse caso o prazo é até maior, o prazo é de 84 meses, tendo em vista que esses projetos eles têm um prazo de maturação mais longo do que os projetos de outra natureza. Então, essa é uma linha que também foi criada agora, que está voltada para pequenas empresas que participam da cadeia de fornecedores desse segmento de óleo e gás. Nós não financiamos as grandes empresas que exploram e refinam o petróleo, mas sim as empresas que fornecem máquinas, equipamentos ou serviços para essas grandes empresas. A outra linha de financiamento que nós temos, ela foi desenhada para atender empresas de pequeno porte que faturam no máximo R$2.400.000 por ano. Essa linha, chamada linha especial de investimento, ela tem uma peculiaridade, gente, é que pode, nessa linha, o empresário, ele até R$2.400.000 faturamento por ano, ele pode aderir ao fundo de aval, como está escrito aí, que é um fundo do governo do estado com recursos que pode suprir as garantias que porventura o empresário não tenha como oferecer ao agente financeiro. Então nós, como somos instituição do governo, nós financiamos o empresário e se ele não tem uma garantia para nos conceder, ele pode aderir ao fundo de aval e para isso ele vai pagar 0,1% vezes o valor do financiamento para ele poder ter direito a dar o fundo de aval como garantia nessa operação para a agência de fomento. Essa é uma operação que tem uma taxa de juros de 0,96% ao mês,
o que dá aproximadamente 12,12% ao ano. Portanto, é uma taxa de juros muito baixa, considerando as taxas praticadas no mercado. A outra linha que nós criamos é para atender o segmento de franquias. São empresas que já têm a franquia, querem expandir, querem abrir uma nova franquia. Nós financiamos então valores que podem ir até R$600 mil, no caso de abertura, e R$400 mil para ampliação e modernização. A taxa de juros é a mesma, 0,65% ao mês, mais IPC-FIP, né? Prazo até 60 meses. Temos duas outras linhas de capital de giro, uma baseada em desconto duplicado, que é a linha especial de giro, e a outra que é uma linha com prazo de 2 anos, até 1 ano de carência para você deixar de pagar o principal, pagar só os juros. E essas duas linhas, a taxa de juros também é de 0,96% ao mês ou 12,12% ao ano. Então, obviamente que o nosso interesse não é financiar capital de giro das empresas, é financiar investimento fixo, projeto. Mas nós temos também a modalidade de capital de giro. Além dessas linhas que são disponibilizadas com recursos próprios do capital da agência de fomento, que é de R$1 bilhão, nós temos também, como agente repassadores do BNDES, nós disponibilizamos para os nossos clientes, empresas, nós disponibilizamos as linhas do BNDES automático, que é uma linha de financiamento para projetos de implantação, modernização e expansão, prazo de 72 meses, carência 24 meses, e encargos de TJLP mais 4,4% ao ano. TJLP atualmente está em 6,2%, mais 4,4% nós estamos falando numa taxa de 10,6% ao ano, é o BNDES automático. O BNDES Progerem é uma linha de capital de giro com 13,5% ao ano, com prazo de 24 meses. E o BNDES Finame é aquela linha já largamente utilizada para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais novos para as empresas com faturamento até 90 milhões. E aí sim, nesse caso, a taxa de juros ela é muito subsidiada, porque é com recursos do Tesouro Nacional, do Governo Federal. Atualmente essa taxa está em 6,5% ao ano. Nós repassamos, portanto, recursos para as empresas que desejam tomar conosco financiamento nessa modalidade e, com isso, adquirir um equipamento, uma máquina numa condição melhor para o desenvolvimento dos seus negócios. E, finalmente, para aqueles que tiverem interesse em fazer aí, navegar no nosso site, o nosso site é o www.nossacaixadesenvolvimento.com.br. O empresário que quiser nos apresentar um pedido de financiamento, uma carta consulta, ele pode fazer várias formas. Uma delas, bem simples, é se cadastrando numa área chamada Negócios Online, onde ele vai obter um login, uma senha, e a partir daí ele encaminha a sua consulta, seu pedido de financiamento, encaminha a documentação toda, ele pode escanear e anexar a essa sua mensagem que estará sendo encaminhada para a agência de fomento. Nós faremos a análise e ele poderá, através dessa ferramenta, acompanhar todo o processo, toda a evolução do seu pedido de financiamento junto à nossa Caixa de Desenvolvimento. Tá? Ele também, se quiser ir pessoalmente, ele pode se dirigir então à nossa matriz, que fica na Rua da Consolação, número 371, e procurar no segundo andar um dos 10 gerentes que nós temos para atender pessoalmente o empresário e, com isso, prestar todas as informações necessárias relacionadas a essa questão da obtenção do financiamento, notadamente aqui na questão do apoio para empresas que têm inovação tecnológica. E, em terceiro lugar, ele também pode buscar a sua entidade de classe, a qual está vinculado. Nós temos hoje mais de 50 convênios com entidades de classe, para que dessa forma ele também, encaminhando o seu pedido, a sua consulta, através da entidade de classe, ele possa acessar a nossa Caixa de Desenvolvimento e obter todas as informações necessárias à obtenção do seu empréstimo. Eram essas as informações que eu tinha em mente em trazer aqui para vocês. Aproveitar, portanto, essa oportunidade. Eu estou vendo aqui alguns jovens estudantes, dizer a vocês o quanto é importante vocês conhecerem essa estrutura que hoje o governo do Estado põe à disposição, porque a estrutura é um banco de fomento, é uma instituição financeira pública
controlada 100% pelo governo do Estado e que tem como missão, não é obter um lucro fantástico nas suas operações no final do ano. Nós somos um banco de desenvolvimento, nós temos que zelar pelo capital que nós temos para emprestar às empresas, porque é um capital produzido com recursos públicos, portanto proveniente de impostos que todos nós pagamos aqui. Mas somos uma instituição financeira com uma missão voltada de apoiar o crescimento da economia e, portanto, o apoiar significa estabelecer linhas de financiamento mais adequadas, mais apropriadas, com taxa de juros e prazos que deem condições à pequena empresa, principalmente, se fortalecer e adquirir aí uma melhor competitividade no mercado, principalmente as empresas que trabalham aí em cima de base tecnológica. Portanto, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse evento e me coloco aqui inteiramente à disposição de vocês para responder as perguntas que porventura venham a surgir. Muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao senhor Milton, né, pela gentileza de estar aqui dando essa aula para a gente. E eu vou passar a palavra agora, depois abrimos para a questão. Vamos esperar então a fala do senhor Maurício. Tá? Eu vou passar para o senhor Maurício Susteraz, né, consultor de gestão tecnológica da ITEC. E após as falas dele, nós vamos abrir para o debate. Bom dia, boa tarde já a todos, a todas. Vamos ser mais rápido, né? Está todo mundo já com fome. Então, eu preparei aí uma apresentação para vocês sobre crédito para inovação. Onde é que é? Esse botão? Isso aqui, tá, legal. Eu dividi em dois pedaços, né? Recursos não reembolsáveis, recursos reembolsáveis. O não reembolsáveis é o famoso, o Milton não vai gostar, fundo perdido, né? Aquele que a gente não precisa devolver. Como ele já falou bastante sobre aqueles que a gente precisa devolver, eu vou me focar mais nesse não reembolsável, esse é fundo perdido, e obviamente as transparências estão à disposição de todos vocês, o conjunto. Eu procurei nesses recursos não reembolsáveis, está aí a relação. Eu procurei colocar inclusive as páginas de internet onde vocês podem acessar maiores informações e obviamente a gente está à disposição de vocês. São várias entidades. Muitas vezes o empreendedor diz: poxa, eu tenho uma boa ideia e não tenho dinheiro. Existe dinheiro, sim. O que as agências de fomento dizem é que não existem bons projetos. E é para isso que, depois o Bruno vai falar, a existência da incubadora. A gente sempre diz que empreendedorismo se aprende na escola. Espero que vocês estejam aprendendo empreendedorismo na escola. E fazer bom projeto se aprende numa incubadora de empresas. E aí o Bruno vai falar um pouco sobre isso daí. Aqui no estado de São Paulo nós estamos bastante privilegiados. Nós temos uma agência chamada FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é uma grande mãe. Eu faço parte tanto do INTEC como do CIETEC. CIETEC, Centro de Inovação de Empreendedorismo e Tecnologia em São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, nós captamos anualmente recursos a fundo perdido, a ordem de 15 milhões de reais para as empresas. Então, estou querendo dizer com isso que não faltam recursos a fundo perdido para a inovação tecnológica. O que faltam são bons projetos. E as incubadoras se propõem a capacitá-los para obter esses bons projetos para aqueles que se propuseram e que se desenvolveram como empreendedor graças à universidade, graças à escola, graças ao Sebrae, que trabalha muito nisso daí. Então eu vou ser rápido, prometo não passar de 15 minutos, se eu passar podem reclamar, tá? Mas dando os principais pontos sobre essas linhas, como eu disse, naquelas páginas indicadas tem lá todas as informações. Existe um programa chamado PIP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Não se assustem com a palavra pesquisa, não. Eu até gostaria de aproveitar uma frase do vice-presidente da 3M, o homem que inventou o post-it, que é uma grande inovação. Ele diz o seguinte, que
Existe uma diferença muito grande entre pesquisa e inovação. A pesquisa você bota grana para criar conhecimento. E a inovação você bota conhecimento para ganhar grana. Tá? Então, pense nisso. Nós estamos falando em inovação, não em pesquisa. Mas a FAPESP, por ser Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, porque por ter uma verba muito pequenininha, ela tem anualmente cerca de 1 bilhão de recursos para apoio a projetos. Portanto, se todos vocês apresentarem um projeto para a FAPESP e o projeto for considerado bom, todos vão ser apoiados. Não tem concorrência. Não é que você vai ser eliminado porque o outro tem um projeto melhor. Ele tem esse programa PIP, que é apoio à inovação tecnológica na micro e pequena empresa, mas toda inovação baseada em conhecimento. Inovação tecnológica. Definição, manual de uso. É colocação no mercado de um produto, um serviço, um sistema que ou não existe, inovação radical, ou se existe com vantagens competitivas. Sempre trabalhando com o conhecimento científico-tecnológico. Então tem esse programa PIP, que se resume em 2 fases. Uma primeira fase para comprovar a viabilidade técnica, não financeira, viabilidade técnica, onde a FAPESP coloca a fundo perdido R$125 mil, e posteriormente, em aprovando, em mostrando que a sua ideia é viável tecnicamente, ela coloca mais R$500 mil para você chegar no protótipo. Esse é o programa PIP. Segundo programa do governo federal agora, de uma entidade chamada CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A sigla não equivale ao nome, né? Que antigamente chamava Conselho Nacional de Pesquisa, atualmente é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. São bolsas. Você pode trazer pessoas competentes, capacitadas, até R$300 mil, também é fundo perdido. Você vai bancar entre aspas, o salário desses competentes para te ajudar a desenvolver produtos, serviços ou sistemas inovadores de base tecnológica. São as bolsas RAI. O importante é que tanto o PIP como o RAI são feitas na base de chamadas. Por exemplo, o PIP são três chamadas por ano. A primeira já foi em fevereiro, a segunda acontece agora até dia 15 de maio, ou seja, até quinta-feira, e a próxima é em agosto. São as 3 chamadas do PIP. O RAI também são 3 chamadas, já foi a primeira, a segunda é até junho, né, Gabriel? Início de junho, e a terceira é no mês de setembro. Estão à disposição de vocês aquelas páginas que tem. Então são R$300 mil só em bolsas. Não entra no material de consumo, não entra equipamentos, não entra nada disso. Diferentemente do PIP, cortando um pouco ao PIP, no PIP você pode ter recursos, está lá. Material de consumo, material permanente, serviços terceiros, viagens diárias para testes em campos, até participação em congresso é possível ter recurso do PIP. Vai, pesquisador na empresa, isso é trazer pessoas. Normalmente a gente capacita na incubadora, tanto no INTEC como no CETEC, pessoas a fazerem o mesmo projeto, porém buscando recursos nas duas fontes. Eles são complementares, tanto o PIP da FAPESP como o RAI do CNPq. O terceiro é da FINEP, que vocês têm aí, inclusive na pastinha, eu vi que tem um folder da FINEP falando sobre vários programas, mas esse é um dos grandes programas interessantes, mas que funciona na forma de editais. Anualmente sai um edital de apoio a projetos inovadores. Como é subvenção, é somente para despesas de custeio, não apoiam investimentos em material permanente, equipamentos, etc. Você pode até alugar um equipamento para desenvolver o projeto. São projetos de no mínimo R$500 mil e aí sim é uma concorrência entre as empresas dentro dos tópicos, dos temas que a subvenção imagina. Mas novamente, são recursos não reembolsáveis, recursos a fundo perdido.
e você pode contar. Eventualmente você pode, se precisar de equipamento, está lá nossa caixa desenvolvimento, que na conversa que nós tivemos com o Milton, é interessante toda vez que você tem um apoio, uma entidade de fomento, né, Milton? É um dos caminhos interessantes para analisar o projeto da nossa Caixa de Desenvolvimento. Um quarto programa são os fundos setoriais da FINEP. São 14 fundos setoriais em várias áreas de conhecimento. Tecnologia de informação, petróleo, gás natural, telecomunicações, química, e aí vai meio ambiente, e assim por aí. São 14 fundos, um diferente do outro. São recursos normalmente a fundo perdido, sim, também. Só que eles requerem uma coisa importante. Esses recursos não são repassados para uma empresa, eles são repassados sempre para uma parceria dessa empresa, e essa parceria tem que ser uma que o governo federal chama de ICT, uma instituição científica ou tecnológica. Ou seja, uma universidade, um instituto de pesquisa, uma fundação ligada a uma entidade dessa. Os recursos são passados para esta entidade e há um desenvolvimento de um produto, de um sistema, de um projeto, enfim, de um bem que vá ao mercado e que vai ser explorado pela empresa que é chamada de interveniente. São vários editais no site da FINEP, também está lá, são apresentados todos os editais, todas as áreas em que eles estão apoiando projetos. Isso existem anualmente, durante o ano todo, projetos, chamadas de projetos nas 14 áreas específicas. Então, com certeza, a empresa que vocês têm ou que vocês pretendem criar pode ser recebida nesses fundos setoriais e receber os recursos a fundo perdido. O BNDES, além das linhas com retorno, os empréstimos, foi citado pelo Milton, ele também tem uma linha chamada Fundtech. Também são recursos a fundo perdido, recursos sem haver necessidade de devolvê-los. Porém, também eles devem ser feitos em parceria com uma universidade, instituto de pesquisa, com uma instituição que vá desenvolver esse projeto em parceria com uma empresa. Só para vocês terem uma ideia, eles focaram esse ano em alguns segmentos, né? Tipo energia, meio ambiente, saúde, eletrônica, novos materiais, química, transporte, petróleo e gás natural. Recentemente, ou essa semana passada, saiu um foco também na área de álcool e cana-de-açúcar, vamos dizer, que também estaria na energia, mas eles criaram, o BNDES junto com a FINEP, um programa específico nessa área de cana-de-açúcar, que a gente já está apoiando, e são recursos, como eu disse, não reembolsáveis, eles apoiam até 90%, não são muitos projetos, mas são projetos de alto valores, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2010 eles aprovaram 27 projetos, um total de 200 milhões, quase 10 milhões por projeto. Então são projetos bastante parrudos que eles têm interesse em apoiar. Está no ar um edital com o Senai e SESI, que também são recursos a fundo perdidos, também de parceria. A micro e pequena empresa pode procurar um Senai e um SESI e propor através desse Senai e SESI um projeto de inovação de base tecnológica. E nesse sentido buscar esses recursos. Nós temos vários exemplos que estão acontecendo isso. Em Mogi das Cruzes, através da Intec, nós temos alguns casos, no CETEC também, e está à disposição, está um edital no mercado aí, esperamos que vocês vão buscar esse dinheiro, porque são dinheiro e recursos não reembolsáveis. Rapidamente, muito rapidamente,
as demais linhas de recursos reembolsáveis. Valeria a pena a gente citar o FUNSET, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, que é uma linha também interessante, vou fazer uma concorrência para o Milton. O juro deles é só 6% ao ano, só que trabalham por editais, tá? Já terminou o edital desse ano e, para vocês terem uma ideia, no CETEC nós apresentamos 15 projetos e dos 15, 14 foram aprovados. Isso daí. Vale a pena vocês contatarem. O Milton vai ficar muito bravo, porque é governo, concorrência dentro da casa, né? Essas são as linhas da FINEP. Um folheto que vocês têm aí fala sobre o Inova Brasil. A única coisa é que o Inova Brasil está se dirigindo agora não mais para pequenas empresas, e sim para médias e grandes empresas. Tá? BNDES, ele já comentou as linhas. Eu tenho um foco direto nas linhas de inovação, são as 3 linhas do BNDES. Preciso falar do FIP? Acho que não preciso, né? Tinha preparado. E provocação, o projeto, tanto do Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal, eu não vou falar. Vocês vão lá procurar. Você vai, né, Ana? Que estão preparados para falar isso daí. Por enquanto, muito obrigado. Agradecer ao senhor Maurício pela fala, e agora vamos passar para o senhor Bruno Baratino, gerente de incubadora tecnológica da Intec. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar o agradecimento ao IFSP pela oportunidade, né? E, na realidade, eu vou para o lado da prática, né? Eu procuro ajudar as empresas a conseguir, os colegas aqui falaram, mais do que tudo, né, para viabilizá-las, fortalecê-las e, enfim, atingir aí a perpetuação, que é o que a gente deseja. Como a Ana falou anteriormente, tem aquela preocupação da mortalidade sempre, né? E hoje já existem dados que comprovam que as empresas que se desenvolvem dentro de incubadoras, elas invertem essas estatísticas, ou seja, se nós falássemos aí um 70-30, né? 100% de empresas criadas, 70 morrem nos 3 primeiros anos, isso é clássico, né? E 30 se perpetuam. Hoje já existem dados que mostram que isso se inverte se as empresas utilizarem como recurso para o seu desenvolvimento uma incubadora. Ali certamente mais de 70% se perpetuam e vêm se perpetuando no mercado. Bom, vamos em frente. Eu queria rapidamente só dizer da origem, né? A Intec Mogi, ela se originou por iniciativa das 4 entidades aí citadas, CIESP, Sindicato Rural, SEBRAE, escritório aqui Alto Tietê, e Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. A inauguração foi em junho de 2004. A gestão, a partir da inauguração, era da Fiesp, né? E a nova gestão, gestão atual, a partir de novembro de 2007, passou ao CIETEC, e hoje nós somos uma unidade de negócios do CIETEC, né? Essa é a nossa parceria atual, né? Na próxima apresentação, espero que já esteja aí o IFSP, né? Como parceiro também. E, na realidade, ali, hoje nós funcionamos assim: a Intec Mogi tem o CIETEC como gestor e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes como parceira estratégica, porque ela nos disponibiliza as instalações. E os demais parceiros, todos sempre em contato, e parceiros apoiadores de todas as nossas iniciativas, né?
Isso é só para dar uma ideia de como estamos instalados, né? Nós estamos numa instalação que era uma empresa grande de Mogi das Cruzes, que foi desativada. Hoje praticamente é um condomínio empresarial, né? Dentro desse condomínio, a prefeitura nos disponibiliza essa área e ali a gente mostra um pouquinho como é, né? É tipicamente uma incubadora tecnológica, haja visto inclusive o tipo de instalação, né? Que são salas com divisória, mas os módulos são padronizados, mais ou menos, em torno de 45 metros quadrados, né? Onde as empresas se cediam para o seu desenvolvimento, né? O nosso foco é realmente desenvolvimento tecnológico e inovação. Como já foi dito aqui, o que se entende por inovação é alguma coisa que vá a mercado, né? As modalidades de apoio nossa seria hotel de projetos ou pré-incubação, a empresa residente e a empresa não residente. Eu acho que é bom a gente citar um bocado dessa questão da empresa não residente, porque como o Maurício disse, às vezes as empresas têm tido realmente dificuldade de jogar no papel adequadamente o projeto para poder chegar nos financiamentos e tudo mais, né? E existe essa modalidade então não residente, quer dizer, uma empresa pode se associar ao programa de uma incubadora mesmo estando instalada fora, né? Ela não tem para participar da incubadora, ela não obrigatoriamente precisa estar lá dentro, até porque tem atividades que exigem instalações que seriam impraticáveis dentro da incubadora, devido ao processo industrial e tudo mais. Mas enfim, então isso é algo que a gente quer disseminar bastante, né? Porque é bastante interessante, me parece um meio efetivo de capacitação nessa questão de poder chegar aos recursos, né? Hotel de projeto, eu acho que é uma coisa que não só na incubadora, mas que também deveria começar dentro de todas as escolas, né? E nessa hora a gente pensa, eu vou aproveitar e falar de um negócio que é uma ansiedade nossa, né? A gente pensa muito em 3 momentos, né, nesse processo de desenvolvimento de uma empresa. O primeiro momento seria justamente a partir de uma ideia, né, um desenvolvimento de um projeto. Um segundo momento seria realmente uma incubação. E um terceiro momento, que é o que a gente está imaginando conseguir aqui na nossa região, né, e não obrigatoriamente precisa ser Mogi das Cruzes, mas na nossa região conseguir um parque tecnológico. Porque senão também nós ficamos assim um pouquinho tristes quando nós ajudamos uma empresa a se consolidar e aí ela vai embora por falta de opção aqui. As empresas de tecnologia de ponta, elas na medida em que elas cumprem um período de incubação, fatalmente o grande interesse seria se implantar dentro de um parque, né? Então nós estamos trabalhando, Maurício com a gente, junto com o CIETEC, junto com a Prefeitura de Mogi, junto com o SEBRAE, a gente deseja conseguir um parque na região. Então está aberta a questão, quem puder contribuir, as contribuições seriam muito bem-vindas, né? Bom, sim, o reitor disse que vamos lá. A gente já vinha sonhando com o terreno em frente aqui, né? Porque olhando para as instalações aqui do IFSP, olhando para o terreno de lá, nós já o SESI ali, CIESP, nós já sonhamos com o terreno de lá. Sonhar não é proibido. Bom, os serviços da incubadora, né? A gente descreve aí rapidamente, né? A incubadora, ela é uma estrutura física e de serviços, né? Sempre entendendo apoio, né? Porque tem gente que nos busca na incubadora achando que alguém vai fazer para ele. Não é isso não, porque não adiantaria uma incubadora ser uma bolha onde o cidadão lá dentro tivesse tudo facilitado e na hora que ele tirar a empresa de lá e vai para a selva de pedra ele quebra, não é verdade? Então uma incubadora
ela apoia, ela capacita, ela ajuda, mas ela não faz por ele, porque não é essa a proposta, né? E mais do que tudo, a gente também não consegue ser proativo em tudo, né? Então, a gente diz muito para as empresas que estão na incubadora, no caso a nossa incubadora ainda é pequena, o CETEC hoje apoia 150 empresas simultaneamente, né? A gente diz o seguinte: vocês têm que demandar. Quem demanda, quem participa mais, acaba tendo mais ajuda, porque não dá para saber exatamente o que cada um precisa e a que hora, né? Então basicamente é isso, né? E obviamente a gente fala por último, porque não quer que esse seja o motivo de alguém procurar uma incubadora, que são os custos, mas que obviamente são menores, porque o compartilhamento facilita uma série de coisas e possibilita que realmente os custos fiquem menores, né? O processo seletivo da Intec Mogi, só passar rapidamente, a partir da semana que vem nós temos o nosso site no ar, reestruturado, né? E tudo isso vai ser possível, né? Falar um pouquinho rapidamente, já que falamos de inovação e de tecnologia, quem são as empresas que hoje estão dentro da Intec Mogi, né? E quem são as empresas que já saíram. Esse rol de 11 empresas estão ativas dentro da incubadora, sendo que algumas aí já estão muito próximas ou estariam já em condições de sair, mas estão batendo ainda com a entrada no mercado, né? Então nós temos aí uma variedade muito grande de segmentos, né? A gente tem ali a especiaria cosmética, para dar rapidamente para dizer, é uma empresa que está atuando na área de orgânico, né? Certificada pelo IBD, com a Anvisa regularizada, com tudo direitinho. Um dos grandes desafios para um pequeno empresário é quando ele depende de regulamentação, principalmente na Anvisa e na área médica, a coisa é complicada. Mas nós temos também no nosso currículo lá pelo menos 2 casos já de sucesso, com todas as etapas cumpridas e com seus produtos registrados, devidamente registrados. Bartos é um exemplo legal para a moçada, porque é um menino que entrou na incubadora com 22 anos e decidido a não ser empregado e ser empresário. Então ele está caminhando, tem suas dificuldades próprias, né? Mas está caminhando, e a área dele é automação. E aí surgiu uma outra coisa interessante também, só para comentar rápido também, é que ele entrou na cadeia produtiva de uma outra empresa de sucesso que saiu da incubadora, que produz câmeras hiperbáricas, que vai aparecer na próxima página. Mas enfim, aí nós temos DSMA, por exemplo, é uma empresa de biotecnologia de ponta que desenvolveu um kit para teste de DNA voltado para aptidão esportiva. Quer dizer, coisa realmente na ponta mesmo do desenvolvimento, né? Exaem é uma empresa já consolidada de instrumentação biomédica, Hidropremier, geração de ozônio, ITIS Pro, telemedicina, enfim. Essas empresas todas estão caminhando. Aqui tem 5 empresas que já saíram da incubadora. Nós, felizmente, não temos boa notícia da primeira, né, que teve alguns problemas e está meio amortecida aí. Vamos ver se ela volta ao cenário. Mas a DNA Performance está ok. A Ecotec é um caso de sucesso realmente. O cidadão está no mercado de norte a sul, né? Ele produz câmaras hiperbáricas para oxigenoterapia, né? O produto é seriado, registrado na Anvisa, e ele está no número de série 40 ou 41, se não me falha a memória. Quer dizer, ele já colocou no mercado 41 equipamentos. Para se ter uma ideia, é um equipamento cujo preço é na ordem de R$250 mil. A Ecotec é essa então que eu disse. A Gamion é uma empresa de games, né, na área de
de TI, que agora também dela se originou uma outra, que está fazendo um projeto imenso para o Senai, São Paulo, na área de simuladores. Está desenvolvendo simuladores para treinamento. E a Proteobras é outra empresa de tecnologia de ponta, que essa, infelizmente, foi para o Parque Tecnológico de Campinas, porque se associou com uma outra empresa e com perspectiva de grandes investimentos, e eles foram. Mas é uma empresa que está consolidada e bem. Bom, enfim, de indicadores, a gente poderia dizer, então, são 11 empresas, 5 que já saíram. O faturamento em 2010 em torno de 1.320.000, o aporte de fomento que nós acumulamos até agora na incubadora passou então um pouquinho agora dos 4 milhões, que para nós a gente entende como significativo. Indicadores complementares, o que respalda o fato de que a gente realmente cuida para que entrem na incubadora projetos de tecnologia, foi o fato de que no programa PRIME, 5 empresas daqui concorreram à possibilidade de receber esse aporte do PRIME, que era destinado a pequenas empresas iniciando atividade, e das 5, 4 foram aprovadas. Então, a gente tem convicção que os projetos que estão dentro da incubadora são projetos realmente de tecnologia. Número de postos de trabalho, 36, tecnologia na realidade ainda é uma coisa que ela não ela é mais qualitativa do que quantitativa. Números de patente, nesses primeiros anos aí que a gente está operando, a gente já tem 6 registros de patente, e registros na Anvisa 3. 3 processos que, para exemplificar aquilo que eu falei, a Câmara Hiperbárica, desde o início do processo, quando a gente começa na vigilância estadual, aqui na Regional de Mogi, até chegar em Brasília e obter o registro do produto, foram 3 anos e 4 meses. Então, é preciso também uma boa dose de perseverança. Nossa localização, quem conhece Mogi das Cruzes, conhece a região, sabe que se chegar ao shopping, nós estamos praticamente na mesma avenida, lá onde está aquela bolinha laranja, nós estamos na mesma avenida ali que passa pelo shopping, pela UMC, é só uma linha retazinha, ela encontra a incubadora, onde desde já eu vou deixar aqui o nosso contato, e eu e o Gabriel, que cuidamos da administração da incubadora e nos colocamos à disposição. Quer dizer, nos visitem, vai ser muito bom sempre. E uma coisa que eu queria dizer é que quando nós falamos, o Maurício falou das alternativas, tudo mais, nós fazemos o seguinte, nós estamos fazendo oficinas voltadas para a capacitação nessa busca de capital de fomento. E a gente sempre faz mais ou menos em fase com os editais, quer dizer, na medida que tem um edital, a gente propõe uma oficina, que é o próprio Maurício que conduz, e eu vou reforçar junto ao Instituto aqui, nós temos feito isso, e isto é aberto a quem possa se interessar, não é feito só para o pessoal da incubadora. Nós fizemos até na última, houve até um pessoal da incubadora de Guarulhos que veio participar aqui pela facilidade de acesso. Então, a gente vai colocar isso à disposição também, ou seja, tudo aquilo que a gente faz na incubadora, ele basicamente está disponível para quem possa se interessar e deseje participar. Aí estão nossos telefones e muito obrigado. Eu espero que esse seja só o primeiro contato com vocês. Agradecendo ao senhor Bruno, eu gostaria de abrir agora para as questões. Oi.
Bom, não é nenhuma questão, né? Eu vou dizer para os senhores o seguinte: só agora, no último concurso, são 600 professores que entraram no Instituto. A maior parte deles, por essa expansão toda no Estado, a maior parte deles vem com titulação, quer dizer, conta ponto do concurso. Ou seja, nós temos massa crítica, né? O que nós precisamos é trabalhar os nossos estudantes, os empresários, né? E os próprios professores, que muitos deles vêm de doutorado e etc., e que ainda não tem essa visão do empreendedorismo. Com certeza estaremos nessa relação, né, no próximo evento, e nós vamos fazer coisas em conjunto. Nós criamos o primeiro mestrado profissionalizante fazem 3 anos. Nós estamos em vias de aprovação do nosso NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, para registro de patentes, essas coisas todas. Nós estamos junto ao governo federal e aos 41 institutos, que tem pelo menos um em cada estado do país, formando gente, essa gestão de tecnologia. E o São Paulo é o maior instituto do país. Ou seja, o que nós vamos fazer, nós vamos fazer. Agora, e a moçada aí, né, para os empresários e para a criançada aí, precisa ter o quê? Estudar bastante, ter ideias, né? E o país é um país de oportunidades. Tem muito para se criar, tem muito para se fazer. Agora preciso que as pessoas, que os empresários, que a comunidade trabalhem, né? Então, e aproveite essas oportunidades, senão o trem passa, né? Que com certeza muitos de nós no Instituto estaremos fazendo exatamente isso, né? Com certeza. Agora tem um professor que ainda prefere só ficar dando aula, aqueles negócios todos. Mas a nossa orientação é que mesmo os professores doutores têm que dar a sua contribuição e falando exatamente do processo criativo, da inovação, da metodologia científica, porque hoje não basta ser um profundo conhecedor de uma tecnologia do passado. As coisas evoluem. Então a mentalidade hoje de aprendizagem contínua, de inovação e coisas do tipo. Então seremos com certeza parceiros. Inclusive, o NIT está para ser aprovado, mas o hotel do projeto já tem dinheiro, já tem equipamento e tem uma série de coisas que está só esperando para a gente fazer a chamada de ideias que serão patrocinadas pelo Instituto a nível de Estado, né? E com certeza nós precisamos contar com experiências e com financiamento dos órgãos de pesquisa. Mas eu diria, como foi dito aí, que está faltando são bons projetos e pessoas que se predispõem a escrever esses projetos, e para isso essa massa toda do Instituto, que é grande e são pessoas bastante capacitadas, vai acontecer. Agora vai ser mais ou menos em função da nossa atuação, e é para isso que a gente está criando essas condições e está mobilizando essa coisa toda para ver, né? Então eu agradeço demais e vejo que aqui tem é uma mina de ouro para quem quer trabalhar nesse negócio. Agora fica para critério de cada um aí. Muito obrigado pela oportunidade. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Queria perguntar ao senhor, meu nome é João Luiz, sou um estudante aqui do Instituto aqui de Suzano. O senhor Bruno, há algum tempo predeterminado para essas empresas ficarem na incubadora ou não? Vou falar bem alto. Existe, tá? Existe uma orientação, vamos dizer, ela veio até se modificando um pouco, porque se falou aqui de incubadoras de produção, né, ou incubadoras tradicionais, incubadoras tecnológicas. Então, inicialmente havia uma orientação que para processos de incubação de uma atividade já vamos dizer, tecnologia de domínio público, o período seria de 2 anos, tá? Tecnologia, desde que eu entrei no movimento, né,
a gente chama de movimento aí, desde que eu entrei nisso, eu sempre defendi que 2 anos era pouco, pelo próprio exemplo que eu citei, de que um processo Anvisa levou 3 anos e 4 meses, né? Hoje, atualmente, o que se pratica em tecnologia seria 3 anos com a possibilidade de mais uma extensão de 1 ano, né? Como você tem lá também no começo um período que você pode praticar num hotel de projetos ou de uma pré-incubação, então nós estamos falando aí num total de 5 anos e meio, tá? E tem que haver uma tolerância. Eu, pelo menos, defendo, posso ser voto vencido se for o caso, mas eu defendo que mais importante que esta medida de tempo, né, seja realmente o resultado, né? Se a empresa precisar um pouco mais, poxa, ninguém vai dizer, olha, acabou o seu tempo, até logo, muito obrigado, né? Vamos lutar pelo resultado, tá certo? Para que a empresa efetivamente ache o caminho. Esse é meu ponto de vista. Mas a orientação hoje, num primeiro momento, é 3 anos com mais uma extensão de 1 para a condição de residente, né? E para a condição de um pré-incubado ou hotel de projetos, 1 ano. 6 meses, mais 6 meses, 1 ano. Ok? Eu vou colocar uma questão aqui para o seu Milton, a questão da simetria da informação, né? E aquela queda lá do empréstimo até 100 mil, que é exatamente a micro, né? Sou professora da área de gestão e nós sempre trabalhamos com essa questão, né? A falta de informação, ela encarece, né? O custo do dinheiro, né, fica mais alto. Qual que é o retorno que vocês dão para essas empresas que chegam lá e a informação diverge, né? Porque a micro e pequena empresa, você tem aquela questão da informação que não é publicada, né? E aí isso encarece o custo do dinheiro. Qual que é o retorno? O que vocês dão de retorno para essas empresas, para que elas voltem a acessar o crédito? Olha, nós temos notado durante esse período de 2 anos que estamos funcionando, que eu, antes de assumir a presidência da nossa Caixa de Desenvolvimento, eu era o presidente do Banco Nossa Caixa. Lidávamos já com essas empresas de pequeno porte, porém dentro de uma conotação de banco múltiplo, de banco de varejo, onde, é claro, o forte ali era financiar essas empresas na modalidade de capital de giro, que é a necessidade que as empresas têm no seu dia a dia. Né? E como essas empresas de pequeno porte que operavam com o então Banco Nossa Caixa, agora Banco do Brasil, elas já tinham um cadastro, elas já tinham um histórico de movimentação da conta corrente no banco, que permite ao gerente ou ao analista enxergar como se comporta o fluxo de entrada e saída de recursos daquela empresa, e dessa maneira você consegue superar a dificuldade de obtenção de informações mais organizadas dessas empresas, olhando através do fluxo de caixa, e concede o crédito com base em algumas informações que estão presentes no dia a dia da empresa. Agora, numa agência de fomento, como nós somos, nós não temos conta corrente de empresas. Não existe. O Banco de Desenvolvimento não tem essa de você abrir uma conta para operar. Tá? Então eu não consigo enxergar a movimentação dessa empresa no seu conta corrente. Eu tenho que analisar o quê? O cadastro da empresa, os seus balanços ou balancetes, e normalmente a empresa de pequeno porte, a própria legislação no que diz respeito ao aspecto tributário, dispensa de você produzir balanços e balancetes. Muitas delas optam pelo Simples Nacional, né? E a gente então não tem balanço, não tem balancete, então eu tenho que me valer das informações que normalmente o contador da empresa nos apresenta. O modelo de crédito que o Brasil dispõe é um modelo extremamente formal, aliás, como em qualquer parte do mundo. Nós temos uma modelagem que se baseia muito na informação oficial, para que nós possamos então fazer um scorecard, né? E aí a gente pode conceder o crédito com base naquele rating que estabelecemos da empresa. Então muitas dessas pequenas empresas chegam lá, não têm informações, nós então orientamos essas empresas, temos funcionado, inclusive, eu tenho notado, temos funcionado como uma espécie de um consultor dessas pequenas empresas, que muitas vezes vão lá com um bom projeto, com boas ideias. Normalmente é uma empresa que o avô passou para o pai agora está passando para o filho,
mas eles não se estruturaram de uma forma moderna do ponto de vista da boa governança. Nós então esclarecemos, informamos, orientamos para que eles produzam as informações mínimas necessárias para que eu possa contemplar numa análise de concessão de crédito. E dessa maneira, isso tem ajudado, porque várias dessas pequenas empresas voltam, fazem o seu dever de casa e depois retornam à agência de fomento já com uma documentação mais bem organizada, que nos permite então fazer uma avaliação daquele potencial cliente para uma concessão de crédito. Obrigada. Alguém mais? Meu nome é Manuel Barros, aqui do Instituto. A pergunta é, eu percebi que existem várias linhas de financiamento, várias possibilidades, e também, inclusive, outras iniciativas, inclusive, incubadoras, e eu queria avaliar, perceber qual a avaliação que os senhores têm, se essas linhas têm sido bem utilizadas, se tem efetivamente obtido bons recursos, se as empresas têm procurado, têm depois sobrevivido. Eu não percebi, não ficou claro exatamente os resultados disso. Pergunta muito interessante, muito importante. É claro que existe uma falha dos dois lados, né? Tantas agências de fomento não fazem a divulgação, a promoção como deveriam fazer, mas muitos de vocês, eu não sei quanto, mas muitos de vocês talvez estejam vendo as coisas pela primeira vez. Nunca viram falar num BIP, num RAI e assim por diante. Por quê? Porque as agências de fomento realmente não divulgam como deveriam divulgar. E a outra parte é exatamente essa falta, às vezes, de capacitação de fazer o projeto. Eu até proponho uma parceria aqui com o Instituto, vocês fomentam o empreendedorismo e nós nos comprometemos a ensinar, a capacitar vocês a fazer um projeto. Então é essa parceria que a gente faz. Porque realmente é uma capacitação, é uma necessidade saber fazer um projeto e para atender aquilo que as agências falam. As ideias são boas, são excelentes. O ruim é realmente a apresentação dessas ideias. O Milton comentou agora exatamente como é que vamos conhecer as empresas em função das informações que ele está disponível. E às vezes ele não consegue passar essas informações. Então, nós nas incubadoras em geral, e em particular no INTEC e no CETEC, temos essa função de capacitar. Pra você ter uma ideia, vamos pegar o caso da FAPESP, que me veio à cabeça. A FAPESP apoiou atualmente algo em torno de 900 projetos dentro do PIP, desde quando criou o PIP, né? Do CETEC são 180 projetos, então pelo menos 20% dos projetos são oriundos do CETEC. Ou seja, as empresas, 85% das empresas incubadas no CETEC têm apoio do PIP e do RAI. O RAI também nós somos, entre aspas, o maior cliente do RAI. Nós, como eu digo, não o CETEC, mas as empresas incubadas. Ou seja, conseguem obter, o índice de apoio é bastante grande, na ordem de 80%, 85%. Então, somente o que se espera é que o projeto seja bem feito para que possa ser bem analisado. Tá? Então, novamente, está aí, entre aspas, o desafio, mais do que desafio, uma proposta de parceria. Vocês fomentem o empreendedorismo, que nós capacitamos tanto o corpo docente como o corpo discente a fazer um projeto de fomento. Só complementar uma coisinha. A sua preocupação era no sentido da relação entre o que se apoia e o que se garante de retorno ou não? Desculpe. No seu caso, sim, porque existe um exemplo das empresas que exatamente. Mas nas linhas concretas, quanto efetivamente as empresas... Eu acredito que realmente o retorno é pelo acompanhamento e pela medida da perpetuação nas empresas, né? Que vai alimentar essas estatísticas que eu comentei, que já foram levantadas e que invertem aquela relação de mortalidade, né? Agora, eu escuto falar, o Maurício deve
deve avalizar ou falar, Bruno, falou besteira. Mas eu escuto falar bastante de que a própria FAPESP entende que se a cada 10 projetos de tecnologia, um realmente vingar, o retorno para o Estado, vamos dizer, né, é muito bom. Então, acho que parte desse princípio. Não se tem uma medida, né? Eu, de formação, sou engenheiro, prefiro quando dá para pôr um calibrador, passa, não passa, mas tem coisa que não é bem assim, né? Tem um pouquinho, tem mais variáveis em jogo, mas a gente acredita piamente, né? Nós que estamos envolvidos, não sei se estamos puxando a brasa, né, só embaixo da nossa sardinha, mas a gente acredita piamente que tem uma contribuição brutal nesse processo, né? E haja vista, assim, o que nós precisamos, né, é que nós temos, vou arriscar a falar também, nós somos numa cultura um tanto quanto imediatista, né? Todos nós ouvimos falar do Vale do Silício, de Palo Alto, da Califórnia, não sei o que maravilha. Começou em 1940, começou antes do final da Segunda Grande Guerra. Os caras têm 70 anos. Né? Poxa, é isso, vai passar de um para outro e nós temos que acreditar que é assim que as coisas funcionam. Só complementando também, analisando a questão mais do ponto de vista de crédito, né? Porque tanto o Bruno quanto o Maurício enfocaram mais o financiamento, a disponibilização de recursos para o desenvolvimento da pesquisa propriamente dita. Nós já olhamos a pesquisa, ela já andando numa escala temporal, já dentro de uma empresa que se coloca no mercado para transformar aquilo que foi uma pesquisa em um produto que vai ser comercializado e vai beneficiar a sociedade com um novo tipo de equipamento e produto. Na nossa indústria de fundos de investimento, e aqui eu me refiro são esses fundos de participação em empresas, tem crescido nesses últimos anos no Brasil, tem sido o segmento que mais cresce em termos de captação de poupança, de recursos de empresas, de pessoa física. Por quê? De um lado, com a própria queda da inflação, com o Plano Real de julho de 1994 para cá, com a queda da inflação, muitos agentes econômicos que antes especulavam e apostavam na inflação e aplicavam o seu dinheiro na ciranda financeira, de repente passaram a ter um rendimento muito pequeno e buscaram outras alternativas que lhe dessem um rendimento atraente. Então, os fundos de investimento passaram a ser uma alternativa importante. E aí, nessa esteira dos fundos de investimento, vieram esses fundos de capital semente, de venture capital, que, como disse o Bruno, há 50 anos atrás já nos Estados Unidos, isso já era utilizado e foi a mola propulsora da economia americana, como foi na economia da Europa, permitindo com que pequenas empresas que nasceram a partir do desenvolvimento de teses no meio acadêmico ou não, ao receberem recursos de investidores que tinham a capacidade e o gosto de correr aquele tipo de risco, né, ao receber esses recursos, puderam se lançar no mercado e daí você teve uma Microsoft da vida que nasceu numa garagem, um Google da vida, um Skype, citar mais essas empresas que estão no ramo da internet. Né. No Brasil, tem crescido esse número de fundos e empresas, mas a taxa de sucesso, ela é uma taxa que obviamente não é alta, mas é exatamente isso. Quando você investe num fundo capital semente ou venture capital, você sabe que de 10 empresas provavelmente vão vingar 2, 3, outras 5 vão ficar mais ou menos e outras 2 vão morrer no meio do caminho ou até mais, mas as 3 que vingam mais do que compensam a perda que o fundo ou os investidores venham a registrar naquele investimento. Esse é o processo. Agora, como todos nós somos muito desconfiados, principalmente o investidor privado, o que acontece? O governo toma a iniciativa. Então, o que está acontecendo? A FINEP está fazendo isso, junto com o BNDES, aí chama o Banco Interamericano de Desenvolvimento e as agências de fomento, como é o caso da nossa Casa de Desenvolvimento, nós entramos colocando recurso público para que a gente crie um pouco mais de segurança e governança, de maneira que a gente consiga atrair o capital privado, as fundações,
para que possam aplicar os seus recursos nesses fundos, aí sim dando o suporte necessário para um crescimento mais vigoroso e rápido dessas empresas que hoje estão nas incubadoras como essa daqui de Mogi. Gostaria de fazer só um comentário adicional, né? O caso, a relação entre, mas o CETEC depois entrega os indicadores aqui, a relação entre os recursos obtidos não reembolsáveis, agora eu vou dizer que são não reembolsáveis, mas vocês vão entender por quê. Em relação aos impostos gerados por essas empresas. Então aqui os dados, temos acumulados desde que existe, as empresas devolveram à sociedade, na forma de impostos, 2,51 vezes o que receberam de apoio em termos de recursos não reembolsáveis. 2,5 vezes o que receberam. Quer dizer, é um grande negócio a inovação de base tecnológica, as incubadoras para o país. Além da geração de postos de trabalho de alto valor agregado, além da geração de produtos que vão à exportação, tem dados de exportação também, você tem esse dado que é devolver à sociedade. Inclusive a própria FAPESP, só comentando um pouco, o orçamento da FAPESP é 1% de ICMS do Estado. É claro que o maior interesse da FAPESP não é receber de volta o financiamento, é colocar o produto no mercado para que ele gere ICMS e aí vai reciclar a própria FAPESP. Mas está aqui os dados, depois se alguém tiver interesse, à disposição. Alguém mais? Alguma colocação? Não. Então, podemos então encerrar? Então, queria agradecer mais uma vez, em nome do Instituto, todos os presentes, a participação do seu Milton, do seu Bruno e do seu Maurício. Tá?